Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Agora a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto aqui, né, de venda de livros online. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa requisição, né? Então vamos voltar aqui novamente a nossa requisição para post, né? Dados que a gente vai fazer o cadastro de um autor. Então esse cadastro, ele deve ser feito utilizando uma requisição post, porque a gente passa os dados de registro do autor dentro do corpo da mensagem HTTP, né? E para a gente simular esse tipo de mensagem, a gente vai utilizar um programazinho chamado Postman, tá? Então você pode baixar o Postman facilmente, né? Você pode vir aqui no Google, download Postman. Ele é esse carinha aqui, né? Que tem esse íconezinho laranjinha com astronauta. Então você pode fazer o download aqui dele para o Windows, tá? Depois que você fez o download dele, eu já instalei aqui, tá? E esse aqui é a interface dele, né? Então, a gente vai criar aqui uma nova coleção, né? Essa coleção vai ter as requisições que eu vou utilizar para o nosso sistema aqui de Web Store. Então, o nome dessa coleção vai ser Web Store, tá? Vou criar aqui uma coleção e dentro dela eu já posso criar as minhas requisições, né? Então, vou clicar aqui em adicionar uma requisição e essa requisição vai ser cadastrar autor, tá? Então essa vai ser a minha requisição e vai estar dentro aqui da minha coleção Web Store. Vou fechar aqui essas outras, vai ficar só com a que a gente está utilizando aqui. Então você vem aqui, né, na lateral, clica duas vezes nela aqui, e aqui é a interfacezinha. Aqui você pode selecionar o tipo da requisição, né? Pode ser get, post, put, delete, etc. Então vocês viram alguma dessas aqui nas aulas sobre o HTTP, não é isso? E aí vou fazer uma correção do tipo post, vai ser lá para o meu localhost 8080 barra, qual foi o nome que a gente utilizou aqui? Foi, deixa eu olhar aqui, barra autor, né? Aqui nos headers, a gente vai definir aqui o content type, tá? Então você deve definir isso aqui, que vai ser do tipo JSON, né? Application barra JSON. Quando você coloca o nome, ele autocompleta para você, tá? E aqui no body, eu vou marcar aqui role, né? E vou colocar aqui o que é que vai ser enviado nessa minha mensagem. Então sempre lembrem de abrir as chaves aqui, tá? Para enviar dados de JSON. E a gente viu que o nosso autor, ele vai ter aqui a princípio um nome, um e-mail e descrição, né? Então isso aqui são os dados que serão informados pelo cliente do nosso aplicativo. Então bota sempre aqui entre aspas, tá? O nome Siddhartha Carvalho, vírgula, aí o e-mail, dois pontos, aí siddhartha@ufc.br e a descrição professor da UFC Quixadá. Pronto, então isso aqui vai ser a nossa requisição. Então esses dados aqui eles vão ser enviados lá para aquele nosso endpoint, tá bom? Muita atenção a colocar os dois pontos aqui entre o nome da chave e o valor da chave, e tudo que for string você coloca dentro de chaves, tá? De chaves não, de aspas, tá? Se você tivesse aqui um outro atributo que fosse sei lá, idade, aí você colocaria aqui o nome, né, dentro de aspas, mas o número você não colocaria dentro de aspas, tá bom? E sempre tem uma vírgula aqui após cada parâmetro, tá bom? Então eu vou deixar aqui essa idade também, né, embora a gente não vá utilizar ela, mas só para a gente testar esse número chegando lá. Então, vamos enviar aqui a nossa requisição para ver o que acontece, né? Ó, o que é que retornou aqui para a gente? Se você subir aqui, você vai ver, ó, isso aqui foi o retorno da nossa requisição, né? Ou seja, ele enviou esses dados, o nosso controlador não fez uso deles, porque a gente ainda não programou isso, mas ele retornou isso aqui, né? Então, ou seja, está funcionando o nosso endpoint lá, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso código. E agora a gente vai ler esses dados que foram passados aí pela nossa requisição, né? Como é que a gente faz isso? Aqui na entrada do parâmetro aqui, a gente vai criar aqui um novo objeto, né? Uma nova classe que vai ser o cadastra autor request, tá? Então isso aqui vai ser o nosso tipo do objeto,
cadastro autor request. Vou colocar aqui, cadastro autor request. E a gente vai clicar aqui, vai criar essa classe, né? Ó, create class. Essa classe aqui ela vai fazer o mapeamento que a gente está querendo, tá? Que é pegar aqueles dados que ela vai receber e transformar eles em um objeto aqui do nosso programa orientado a objeto. Então, essa classe aqui ela vai ter o quê? Vai ter um nome, né? Vai ter um e-mail, vai ter uma descrição, certo? Então, são esses três atributos aqui que foram definidos lá pelo nosso cliente, né? Feito isso, a gente tem que voltar lá e ver que tem algumas restrições, né? Vamos ver aqui quais são essas restrições. Deixa eu voltar aqui para o Firefox. Então, as restrições são, né, o instante de cadastro não pode ser nulo. Isso aqui a gente vai fazer depois, tá? Vamos focar aqui nesses outros, né? Que o e-mail é obrigatório, o e-mail tem que ter formato válido, o nome é obrigatório e só isso por enquanto, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso sisteminha. Então, eu vou colar aqui as restrições para ficar mais fácil da gente ver, tá? Então, no Spring, né? Usando aquele starter lá do Spring Validation, a gente tem aqui algumas anotações que também nos permitem fazer essas validações, né? Por exemplo, o nome é obrigatório, né? Se o nome é obrigatório, ele não pode ser vazio, né? Então a gente tem aqui a anotação not blank, né? Certo? Ó, você sempre vai utilizar aqui o do Javex Validation, tá? Sempre tentem utilizar as notações da JPA, porque assim você deixa o seu código mais genérico, tá bom? Mas é a mesma validação. Então vou dizer aqui que not blank e ele não vai permitir, ó, né, diz que o elemento não deve ser nulo e deve conter pelo menos um caractere que não seja um espaço em branco, tá? Então, essa aqui é a nossa validação. O e-mail, qual é a próxima validação que ele fala, né? O nome é obrigatório, ok. Então, quando a gente diz que ele é not blank, né, automaticamente ele não pode ser nulo. A descrição é obrigatória e não pode passar de 40 caracteres. Então, vamos dizer aqui que a descrição também é not blank, né? E aqui a gente tem uma outra anotação, que é o size, né? Size também do Javex, tá? E no size aqui a gente pode definir o máximo e o mínimo, tá? Então, o máximo aqui vão ser 400 caracteres, né? Que foi o que o nosso cliente definiu que deveria ser assim. Então, aqui ok também. O e-mail, ele tem que ter formato válido. Então, o Javex, ele já traz, né, o Spring Validation, ele já traz uma anotação chamada e-mail, tá? Então, essa anotação, ela já vai verificar se a string que vai ser passada para cá, que ela segue esse formato de e-mail, né? Por exemplo, se ela tem um arroba, se ela tem um .com e etc, tá bom? Então, e-mail é obrigatório, né? E deve ser e-mail. Vamos ver se essa e-mail, se ele permite caracteres nulos, né? Ó, vê aqui, ó, ela diz que ó, elementos nulos são considerados válidos. Então, além da e-mail, a gente tem que colocar aqui também o not null, né? Então, não pode ser um objeto nulo, tá? Vamos deixar aqui not blank também, né? Para deixar parecido com os outros. Então, not blank e tem que seguir o formato e-mail, tá bom? Então, o e-mail é obrigatório, ok. O e-mail tem que ter formato válido, ok. O nome é obrigatório, ok. E a descrição é obrigatória, não pode passar de 400 caracteres, ok. Então, esse aqui vai ser a nossa classe de entrada, tá? E agora a gente precisa criar também o construtor dessa classe, né? Para que o Spring consiga criar essa classe para você e fazer essa associação da requisição HTTP para esse objeto Java. Então a gente vai criar aqui o construtor, né? Botão direito do mouse, procure aqui source, né? Código fonte e ó, criar construtor utilizando os campos, né? Os ink fields. Então vou clicar aqui, vou selecionar os três campos, né? Que é o nome, e-mail e a descrição e vou gerar aqui o meu construtor, tá? Então isso aqui
já é para ser suficiente para que o Spring consiga criar objetos desse tipo para a gente, tá bom? Vou criar aqui também, né, novamente, os gets, né, para esses acessos. Então, source, generate gets and setters. E eu vou criar somente os getters, tá? Não tenho necessidade de criar os sets ainda, então vou criar só os gets para eu poder resgatar esses valores que foram colocados aqui dentro, tá bom? Talvez a gente nem vá utilizar esses gets também não, tá? Então, eu vou deixar aqui, mas talvez a gente não utilize eles. Então, se a gente precisar pegar algum desses atributos aqui, né, que são privados, tá? Então, estou definindo que eles são privados, ou seja, só são acessados, só são acessíveis dentro da própria classe. Então, vou voltar aqui para o meu controller, né? Então, esse carinha aqui, ele vai receber os dados que eu estou passando lá pela minha requisição do Postman, né? Vamos ver se ele realmente fez isso, tá? Então, vou botar aqui um systemout.println, né? Eu vou chamar o cadastro autor e vou ver se ele recebeu o nome, né? Então, vou botar aqui o nome. E vou fazer isso também para o e-mail e a descrição, tá? E-mail e descrição. Vamos rodar aqui novamente, né? A gente salvou, automaticamente ele já recompilou o nosso serviço por conta lá do starter dev, né? O Spring Dev Tools que a gente instalou lá no início do projeto. Agora vamos fazer uma nova requisição aqui com o nosso Postman, né? Vou fazer a mesma requisição que a gente fez da outra vez, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então a mesma requisição, tá? Vou enviar aqui, né? Retornou aqui dizendo que foi recebido lá no servidor e agora eu vou voltar aqui para o nosso Spring Tool Suite, né? Ó, vejam que ele retornou nulo, né? Ou seja, ele não conseguiu pegar os atributos de forma automática, né? Vamos ver o que foi que aconteceu. O que é que a gente pode avaliar aqui? Ah, tem outras notações aqui, outras notações que a gente deve colocar, pessoal. Quando a gente quer que aconteça esse bind, né, esse mapeamento aí entre as requisições, a gente deve colocar aqui também uma notação chamada response body, tá? Aqui do Spring Framework, tá? E também a gente vai colocar aqui a tag valid, dizendo que a gente quer que haja as validações aqui do Spring Validation, que são essas anotações aqui, que ela seja realmente realizada nesse dado aqui, tá? Então, faz os imports aqui dessas anotações. Response body não é permitida. Ah, é request body, pessoal, desculpa, request body, né? Ou seja, mapeamento da requisição para o corpo. Então, vou importar aqui o request body, vou salvar o meu código, né? Ele vai reiniciar aqui no servidor de forma automática, vou enviar novamente aqui a mesma requisição novamente. Enviar a requisição, recebi a resposta de que foi correta, e agora sim, vocês conseguem ver que ele fez esse mapeamento adequado aí dos dados que foram enviados por JSON, né, pelo protocolo HTTP, ele fez o mapeamento para esse objeto. Então, o que o usuário enviou lá no nosso cliente, agora está mapeado nesse nosso objeto aqui. Tá? Por que eu não já criei um objeto autor aqui direto, né? Já que eu vou ter que fazer essa persistência? Quando você está trabalhando, né, com dados que podem oferecer algum risco para o usuário, não é uma boa prática você expor o comportamento interno do seu sistema, né? Então, se eu colocasse aqui o meu objeto autor diretamente, que é o mesmo objeto que eu vou persistir no banco de dados, se acontecesse algum erro, eu poderia estar expondo, né, o nome desse usuário, né, o RG dele, ou o CPF, ou o cartão de crédito. Então, eu poderia ter dados sigilosos que estão dentro aqui dessa minha entidade autor e que eu não quero que elas sejam expostas fora do meu sistema. Então, por conta disso, eu sempre devo criar, né, DTOs. Né? DTOs é Data Transfer Objects, né? Ou seja, são objetos de transferência de dados. Então,
esse nosso cadastro auto request, ele é um DTO de entrada, certo? Por quê? Porque eu vou mapear os dados que eu quero receber e eu vou garantir que eu só vou receber os dados que eu quero. E quando eu for enviar de volta para o usuário, eu vou criar um novo aqui, um cadastro auto-response, por exemplo, para devolver somente os dados que eu quero que o usuário tenha acesso, tá bom? Então, é muito arriscado você utilizar diretamente as entidades, então você fazendo esse mapeamento de quais dados devem entrar e quais dados devem sair da sua aplicação, é uma forma muito mais segura, né, e mais correta de você desenvolver o seu sistema, tá bom? Então, feito isso, o vídeo já está com 15 minutos, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, então a gente finaliza essa parte do sistema com essa criação desse endpoint aí, tá? E na próxima aula a gente vai fazer a persistência desse autor no banco de dados, tá bom? Antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui, né, os erros de validação, né? Por exemplo, a gente disse lá que o e-mail tem que ser um e-mail válido, né? Então eu vou tirar aqui esse arroba do e-mail e vou fazer a requisição. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a imagem do post. Então, você vê agora ó, que quando eu tirei o arroba aqui do FC e fiz a requisição, ele não deu mais uma requisição correta, né? Ou seja, ele deu um erro na requisição. E ele diz aqui, né? Ó, erro de validação, né? Com o argumento do tipo string, no autor controller, né? Adicionar autor, que foi o que a gente chamou, e aqui no tipo cadastro autor request. Então, vejam que aquele nome que eu utilizei lá, cadastro auto request, ele fica disponível para quem faz a requisição, tá? Então, se eu utilizasse o meu objeto de entidade que vai ser persistido, eu poderia estar retornando aqui para o meu cliente dados sigilosos, e isso não é o que a gente quer, tá? Então, ele aqui, ó, o dado foi rejeitado, né? Porque ele não segue aqui o padrão e-mail, tá bom? Então, vamos colocar aqui o e-mail ok, enviar, e deu tudo certo, né? Se eu colocar aqui um nome vazio, né, vou deixar sem um nome e fizer a minha requisição, também vai dar erro, tá bom? Ó, né, a mensagem por default não deve ser vazio, né, não deve ser branco. Então, a gente também pode personalizar essas mensagens, tá? Se a gente vier aqui no nosso sistema, aqui no nosso cadastro auto request, onde eu digo aqui not blank, se eu colocar aqui, né, entre aspas, eu também posso definir a minha mensagem padrão, né, que vai ser o nome não pode ser vazio, né? Ou então nome em formato inválido, né? Então vamos salvar aqui e vamos executar novamente lá. Ó, vejam aqui, ó, que agora a mensagem é nome em formato inválido, tá? Então, essas definições que você faz aqui, então não mudei, ó. Essas definições que vocês fazem aqui, pessoal, ó, nome em formato inválido, elas podem ser utilizadas lá no seu front-end, né, na sua página de visualização, para exibir essa mensagem de uma forma mais amigável para o usuário, tá bom? Então é isso. Você também pode personalizar aqui as outras mensagens também, tá? Então fica a critério de vocês aí fazer uma validação personalizada para cada atributo aqui, tá bom? E na próxima aula a gente continua, pessoal. Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.